o SL2, essa álgebra, álgebra de Lie, ela possui uma graduação, possui uma graduação. E a gente viu que a gente poderia decompor essa álgebra de Lie como subespaços, né, como subálgebras. Como subálgebras, bom, eu chamei essas subálgebras dessa maneira. E cada uma dessas subálgebras, GI, para I é igual a menos 1, 0 e 1. Cada uma dessas subálgebras são geradas por X, Y e H. Certo? Cada um desses vetores geram um espaço de uma dimensão, espaço vetorial de uma dimensão, munido de uma álgebra de Lie, munido de um colchete de Lie, e satisfaz isso. G, I, GJ está contido em GI mais J. Olha, existe um caso mais geral, isso é um caso bastante particular, que é chamado de decomposição de Cartan, que você sempre pode decompor uma álgebra de Lie em 3 partes. Dado um certo vetor, sempre eu posso decompor qualquer álgebra de Lie em 3 partes. E cada uma dessas álgebras tem uma peculiaridade. E, bom, a gente vai ver isso ou amanhã ou na próxima aula, nesse caso mais geral. Tá? Esse é um caso bastante particular, mas vocês lembram quando eu defini espaço vetorial, que eu falei o seguinte: eu falei que um espaço vetorial era sempre construído sobre um corpo K. E quem se sentisse confortável poderia pensar nesse corpo K como complexo real ou Z2. Né? Mas nem sempre só o Z2 aparece, né, nessas graduações. Por exemplo, a álgebra tensorial tem graduação Zn, os polinômios têm graduação Zn, e nesse caso a álgebra de Lie tem graduação Z3. Tá? Então, hoje a gente vai ver um pouquinho de álgebras derivadas, que eu vou definir daqui a pouco. Queria só fazer um exemplinho, um pequeno exemplo sobre o que a gente viu até agora, que na verdade a gente acabou... aula passada a gente viu também derivações de álgebras de Lie. O que é a derivação? A derivação é uma aplicação que vai da álgebra nela mesma, tá? E ela sempre satisfaz a regra de Leibniz, ou seja, y é igual a dx y mais x dy. Essa daqui é a regra de Leibniz. Bom, a regra de Leibniz, ela pode ter uma variação que pode ter um sinal aí que pode depender de um dos elementos. Ah, claro, x e y estão na álgebra. E quando existe uma certa variação nesse sinal, que depende de um dos elementos, a gente fala que a regra de Leibniz é graduada. Tá. Então, a primeira propriedade
é a seguinte. A gente pode considerar uma aplicação que é uma derivação em G. E eu quero mostrar o seguinte, eu quero mostrar que D é derivação em G se somente se o comutador entre a derivação e a adjunta é igual a derivação adjunto da derivação. Tá, então, a primeira propriedade importante vai ser essa aí. Pessoal, só uma coisa para a gente pensar aí é o seguinte. Grupo álgebra de Lie 1. Álgebra de Lie 1, ela está associada ao grupo U1 grande, ok? Essa daqui é a álgebra de Lie. Álgebra de Lie. Grupo 1. Definição de grupo 1. Matrizes. Conjunto das matrizes transformações lineares 1 por 1, tais que a inversa é igual a transposta transposta conjugada. Ou seja, a gente pode falar que esse cara daqui é gerado por essas transformações. É uma matriz 1 por 1, unitária, né? Ou seja, a inversa disso é exponencial de menos iθ, que é igual a transposta conjugada. Transposta da matriz 1 por 1 é ela mesma, e a conjugação troca o sinal aqui, tá? Grupo SU2 associado à álgebra de Lie SU2 é o grupo das matrizes. Defini o N aqui. Matrizes N por N, complexas, tais que a inversa é igual a transposta conjugada. Nesse caso, o determinante é 1. E o interessante aqui eu posso definir em particular o SU2 e o SU3. Vocês já ouviram falar de modelo padrão, etc., que o grupo de simetria, esse cara aqui é responsável pelo eletromagnetismo. Esse outro camarada aqui é responsável pela força fraca, né? Então esse grupo aí é responsável pela força eletrofraca. E esse outro grupo aqui, SU3, responsável pela força forte, né? Uma pergunta que não quer se calar é a seguinte: você tem interação, aqui é o fóton, né? Então isso daqui é o fóton, isso daqui é aquele Z0, W mais ou menos, e esses outros caras aqui são os gluons, né? Que existem 8 gluons, aqui existem 3 partículas responsáveis pela força fraca. Aqui existe um fóton, que é responsável, quando você intercambia lá, eletrodinâmica quântica, você intercambia fótons, e o campo ele é sentido através desse intercâmbio de fótons entre duas partículas. A pergunta que não quer se calar é a seguinte: a dimensão desse grupo aqui é 1. Espaço vetorial. Espaço vetorial, a dimensão é 1, a dimensão desse cara é 3, e a dimensão desse cara é 8. E aqui você tem 1, 3 e 8, assim. A pergunta que não quer se calar é o seguinte: de onde vem essa numerologia? Isso aí é coincidência? Isso aí é descrição? Isso aí é teorema? Dever de casa aí, durante a próxima década, é vocês pensarem aí de onde que vem essa numerologia. Tá? Porque, na pior das hipóteses, é uma grande coincidência, né? Você tem que a dimensão do grupo que descreve a simetria entre as forças, exceto a gravitação, o número de partículas na natureza que descrevem essas forças é exatamente a dimensão de cada grupo de simetria que rege a teoria que descreve essas forças, né? Então a pergunta é: de onde que vem essa numerologia, hein? E assim, eu espero que esse curso aí de introdução
ele seja o pontapé inicial aí para vocês responderem aquilo, e pode até a prorrogação aí do segundo tempo, os acréscimos do segundo tempo de prorrogação. Só não pode ir para os pênaltis. Os pênaltis é o concurso. Aí deixar para responder isso aí na hora do concurso, no improviso, é que nem disputar pênalti. Então fica aí a deixa para vocês pensarem em casa. Então eu quero provar isso, tá? Então um leminha que é exatamente aquilo que eu descrevi. Esse cara aqui é derivação, se somente se ele satisfaz aquela propriedade que a derivação, comutador de derivação com adjunta é a adjunta da derivação. Pessoal, só uma dica em relação à resposta daquilo lá. Quanto mais artefato matemático vocês têm, maior é a chance de responder as questões da física. Essa é a minha opinião particular, mas nem tanto só minha opinião. E assim, uma vez que existe uma formação boa em matemática, aí assim, é entrar no campo com, sei lá, Diego Furlan no ataque, sacou? O Ronaldinho Gaúcho bem também no meio de campo ali, o Kaká excelente e tal. E assim, se não tiver um certo preparo matemático, é bastante difícil resolver essas questões, né? Bastante difícil mesmo. Então, vamos resolver esse leminha aqui, que o leminha é um passo aí na resposta daquela questão. Pessoal, se eu agir aqui, se eu sei que é derivação, qual que é a definição de derivação? Então, se D é derivação, se D é derivação, então, por definição, para todos os elementos da álgebra, a gente tem que a regra de Leibniz, que é a regra do produto, né? É igual a x, mais x dy. Então eu quero calcular aquele comutador. Quero calcular exatamente aquele comutador. Por um lado, o comutador entre a derivação e a adjunta de x agindo num certo elemento é o quê? É a derivação da adjunta de x agindo em y menos a adjunta de x agindo na derivação que age em y. Qual que é a definição de adjunta? Derivação de adjunta em álgebra de Lie é derivação, é a derivação, a adjunta de x agindo em y é exatamente o comutador entre x e y. Beleza? Definição. Para a gente lembrar aqui, a adjunta de x agindo em y é comutador entre x e y. A adjunta de x agindo nessa derivação é x, comutador entre x e o termo que está aplicando. Beleza? Por outro lado, certo? Por outro lado, esse lado aqui aplicado em y, quanto que é esse termo em termos de comutadores? Pessoal, quanto que é esse termo em termos de computador? Eu sei que está depois do almoço aí, a hora não ajuda, mas isso daqui é comutador entre dx e y, certo? Então, essa relação aqui é igual a essa relação se somente se der derivação. Tá? Então, esse leminha aí, guardem que é importante.
Bom, a volta é imediata, né? Porque se somente se derivação, isso ocorre. Um outro resultado aí que a gente tem que ver é o seguinte. Um outro lema. Outro lema é o seguinte. Existe uma função, uma aplicação da álgebra de Lie na própria álgebra de Lie. É automorfismo. Automorfismo. Se somente se φ aplicação com a adjunta de x aplicado φ a menos 1, exatamente a adjunta de φx. Pessoal, o que quer dizer isso aí? Olha, exatamente hoje, se a gente se perguntar qual que é a intuição física por trás desse enunciado, é querer um pouco demais. Mas pelo menos geométrico, o que quer dizer isso aí? A gente sabe que a adjunta é uma representação. Ou seja, a adjunta, só lembrando aqui, que a adjunta é uma aplicação que leva a álgebra de Lie nas transformações lineares de um certo espaço vetorial, tá? Ou seja, de uma certa álgebra de Lie também, que é um espaço vetorial que tem um colchete. E esse cara aqui é uma representação. Representação. Bom, toda vez que existe, por exemplo, uma rotação no espaço, R3, rotação. Matriz de rotação, R3. Toda vez que aqui tem um vetor, olha, estou olhando no olho da verdade ali, tá? Toda vez que existe um vetor, eu não estou chamando isso aqui de vetor, eu não estou chamando isso aqui de rotação. Mas isso daqui é uma conjugação desse objeto daqui, tá? E no caso particular de R3, onde isso é um vetor, isso é exatamente uma rotação, tá? E esse cara aqui, quando é um elemento do espaço de representação, ele tem a ver com a representação de espinores, tá? E aqui tem a ver com a representação de vetores, tá? Mas nada disso, disso vale para operadores, tá? Mas, ou seja, nesse sentido a intuição física está um pouquinho longe ainda, mas pelo menos a intuição geométrica deve ficar claro aí depois que a gente provar. Pessoal, como que a gente prova isso aí? Qual que é a definição? Qual que é a definição de φ demonstração? Qual que é a definição de φ aplicado à adjunta de x? Essa composição. Isso é uma composição, então primeiro eu aplico o operador de direita, depois a esquerda, beleza? Então isso daqui é o quê? Se eu aplicar isso em y, o que acontece? Isso daqui é exatamente o φ aplicado à adjunta de x aplicado em y. Qual que é a definição de adjunta? Definição de adjunta. Comutador. Então, isso daqui é o φ aplicado no comutador. Só que isso daqui é automorfismo. Ou seja, uma aplicação que preserva produtos, né? Então, isso daqui é exatamente φ aplicado em x, φ aplicado em y. Por quê? Porque φ é automorfismo.
Por outro lado, eu quero fazer a seguinte conta. Eu quero calcular. Por outro lado, eu quero calcular a adjunta de φx quanto que é isso? Bom, tem que agir, seria bom que isso agisse num certo y, né? Pessoal, se isso age num certo y, quanto que é isso? Computador. Primeiro eu tenho que agir o y, né? Então isso daqui é φx agindo... Não. Espera aí. Isso daqui é a adjunta aplicada em φ de x aplicada em y. Isso vai ajudar alguma coisa? Tá. Isso daqui é comutador entre φx e y. Tá. Vamos lá. Quanto que é a adjunta φx aplicado em φ aplicado em y? Quanto que é isso? Isso daqui é a adjunta de φx aplicado em φ agindo em y. Beleza? Então isso daí é φ de x aplicado em φ de y. Tá, então a gente provou que, como isso vale para todo y na álgebra, então a gente tem essa igualdade, né? O que a gente provou então é que φ composta com a adjunta de x é igual a adjunta de φ de x composta com x. Com φ, desculpa. Certo? Isso daqui, essa igualdade vem dessa expressão, estrelinha. E essa outra relação vem dessa expressão aqui, duas estrelinhas. Já que φ é automorfismo, é um morfismo do espaço nele mesmo, existe a inversa, então eu posso multiplicar pela inversa. Eu posso aplicar a inversa à direita dos dois lados e vai dar meu resultado. Isso daqui é a adjunta de φx. Ok? Pessoal, de alguma maneira, nesse instante um pouco longínqua, mas antes era infinita essa distância, esse lado esquerdo aqui está relacionado àquela numerologia de por que aqueles grupos têm a mesma dimensão do... por que a dimensão daqueles grupos de simetria do modelo padrão é o mesmo, está relacionado ao número de partículas que descreve a força, respectivamente, a cada grupo. Tá? E toda vez que a gente fala em vetores, em elementos que descrevem força, a gente fala em vetores. Tá? E toda vez que a gente fala de matéria, férmions, a gente fala de espinores. E de alguma maneira bem longínqua, isso daqui está relacionado à transformação dos férmions. Matéria, né? Isso daqui está relacionado à transformação de espinores. E... isso daqui matéria, isso daqui relacionado à força. Tá? Então, de alguma maneira bem longínqua, porém menor que infinito,
antes desse lema, isso dá uma certa indicação daquela pergunta que eu formulei no comecinho da aula. Tá? Tá. Então, uma vez provado esses dois lemas, vamos fazer um exemplo aqui, que é ainda sobre representação adjunta. Vamos ver. Bom, a gente mostrou esses dois lemas, mas a gente não mostrou ainda que o espaço das derivações, que eu quero mostrar agora, é que o espaço das derivações eu quero mostrar que é o seguinte: o espaço das derivações que eu vou chamar derivações da álgebra de Lie é subálgebra Pessoal, o que é uma subálgebra, hein? Qual é a definição de subálgebra? Ele é fechado perante o computador e uma álgebra é um espaço vetorial. Então ele tem que ser subespaço. A primeira coisa que a gente tem que mostrar é que derivações é subespaço de G e é fechado sob o colchete, ação do colchete. O que significa ser fechado? Bom, as mesmas definições que vale, ou seja, a gente tem que provar o seguinte: é subespaço, ou seja, a soma dadas duas derivações, D1, D2, derivações em G. Então, dado um certo A no corpo, então AD1 mais D2 é derivação. Tá bom? Provando isso, a gente prova que é subespaço. E, além disso, a gente tem que mostrar que já que são derivações, então o comutador ele também tem que ser uma derivação. XY mais x D1, D2, Y. Tá claro isso? O que a gente tem que mostrar? Porque se, nesse segundo caso aqui, né, isso daqui a gente prova que é subespaço. E toda subálgebra, né, só uma observação aqui, toda álgebra é espaço vetorial com colchete. Mas a estrutura subjacente é o espaço vetorial. Então, primeiro a gente tem que provar as propriedades do espaço vetorial e depois provar a estrutura algébrica munida, né, do espaço vetorial para dar a álgebra. Então é isso que a gente vai fazer. Pessoal, D1 e D2 são derivações. Então, dados XY na álgebra e D1 e D2 derivações da álgebra. Pessoal, eu mesmo acho que isso daqui é um pouco enfadonho, mas a gente tem que fazer, cara. Tem que fazer passo por passo. Tem que provar lá que real é
corpo, a gente assim, tem que provar que 1 mais 0 é igual a 1, A mais 0 é igual a A mesmo. Porque pelo menos uma vez na vida a gente tem que fazer isso aí. Tá? D1 e D2 são derivações. Então qual que é a definição de derivação? D1 agindo em x, y é igual a... Desculpa. D1 agindo no colchete vai ser o colchete. Ok? O mesmo vale para D2. Porque também é derivação. Então isso daqui é A, D2, x, com y, mais x, A, D2, y. Ok? Então a soma desses operadores agindo em x, y, né, o colchete é bilinear. Então isso daqui é A, D1 mais A, D2, agindo x, comutador com y, mais x, D1 mais A, D2, agindo em y. Tá? Ou seja, esse espaço aqui é subespaço vetorial. Resta a gente provar que é subálgebra. Vamos provar que é subálgebra? Resta a gente provar, isso daqui é A, né? B. Então, subálgebra tem que ser fechado. Primeiro eu quero calcular o comutador agindo em xy. Quanto que é isso? Comutador entre operadores. Isso daqui é D1, D2 agindo em xy menos D2, D1 agindo em xy. Beleza? Olha, isso daqui é derivação. Então vale a seguinte regra. Derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Beleza? Menos derivada da primeira vezes a segunda. Comutador, né? Menos a primeira vezes derivada da segunda. Ok? Então a gente tem que fazer agir o operador de derivação agora em cada um dos elementos. Pessoal, me ajuda aí. Bom, tá bom. Quando eu faço agir essa derivação num colchete, o que vai dar aqui? Olha, derivação num colchete vai dar derivada da primeira, colchete com a segunda, mais o quê? A primeira, colchete com a derivada da segunda. Tá bom? Então esse aí é só o primeiro termo. Segundo termo vai ser derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Esse é o segundo termo. Depois, ali vai ser o quê? Opa, aqui é mais, hein? Então, ali vai ser a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda, derivada da segunda, mais a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Então agora é só um momento aí de agrupar os termos. E como é que a gente tira a conclusão que aquilo lá é o colchete? Aquilo lá é fechado. Tem algum termo aí para eliminar? Tem algum termo aí que pode ser eliminado? Que é y.
Olha, esse termo daqui é exatamente esse termo daqui com sinal trocado. Beleza? Que mais? Esse termo daqui dá pra ver que... Não dá. Sim, não. Esse aqui sim vai embora. Esse termo daqui é exatamente esse termo daqui com sinal trocado. Então também vai embora. Então o que sobra ali vai ser o quê? Vai ser o colchete do primeiro. Olha, isso daqui tem esse termo. E por outro lado tem esse termo daqui. Então o colchete dos operadores. Depois, esse termo daqui também é responsável pelo colchete dos operadores, só que no segundo termo. Portanto, a gente mostrou que se D1, D2 são derivações, isso implica que o colchete dos operadores também está no espaço das derivações. Ou seja, derivações também é subálgebra. Tá bom? Pois não. Esse colchete dos operadores derivados, assim. métrica tem a ver com o tensor de Riemann? Ah, tá. Tá, o que você está falando, não. É porque a simbologia é a mesma. Mas essa derivação... Então, essa derivação, o colchete entre duas derivações de alfa, de beta, agindo aqui em um certo campo, dá um certo R alfa beta, gama delta, que multiplica algum termo aqui com esses índices, gama e delta, mais um termo de torção. Esse daqui é derivado covariante, né? Esse aqui é derivado covariante. Sim, ela é uma derivação. E a álgebra de Lie, no caso, associada a isso, é a álgebra das funções diferenciáveis, por exemplo, infinitamente diferenciáveis, sobre uma certa variedade. Beleza? Mas ali, a gente está fazendo o caso geral, e y é um elemento da álgebra do espaço vetorial. Aqui, ou seja, aquele caso, ele está lidando de uma certa maneira com o espaço tangente. Beleza? E não com toda a variedade. Derivado covariante. E um certo vetor da base é igual a símbolo de conexão, onde isso daqui é base do espaço tangente. Ou seja, desse espaço tangente aqui. Se não tiver torção, isso daqui é o símbolo de Christoffel. Se tiver, é o símbolo de Christoffel mais um termo de contorção. Enfim. Aquilo ali já é um pouquinho de geometria riemanniana e vamos voltar aqui para a álgebra de Lie. Tá bom? Então é subálgebra, o espaço das derivações. Bom, quase tudo que a gente precisa de importante de derivação para o resto do curso aí está mais ou menos encaminhado. Falta um resultado aí sobre a adjunta. Vamos provar antes. Antes do resultado, vamos provar o seguinte. Dados dois ideais, são dois ideais da álgebra de Lie, de uma álgebra de Lie. Álgebra de Lie G
E a hipótese é o seguinte: a interseção entre esses ideais é nula. Então, esses ideais comutam. Tá bom? Lembram lá da definição de ideal? Bom, a regra mnemônica é lembrar que ideal é sempre um buraco negro algébrico, né? Então, sobre o produto, a gente sabe que... bom, isso a gente quer mostrar, né? Então, o que significa aí um buraco negro algébrico? Eu tô vendo aí que eu vou tomar piaba dos matemáticos puros, mas como eu sou físico e matemático, eu posso falar bem dos físicos e matemáticos, também posso falar mal dos físicos e dos matemáticos, então não tem problema. Buraco negro algébrico. Então, toda vez que eu calculo o comutador entre o ideal e a álgebra, cai dentro do ideal, tá bom? Toda vez que calcula o comutador entre o ideal e a álgebra, cai dentro do ideal. Beleza? Definição. Isso daqui é a definição de ideal. E isso aqui não existe. O que existe é comutador entre elementos, né? Ou seja, isso daqui é uma notação, só para lembrar, a notação que significa que dado, por exemplo, um x1 no ideal e um certo x na álgebra e um x2 no segundo ideal, então o comutador entre elementos arbitrários ainda é um certo elemento da álgebra, do ideal, e o comutador entre elementos arbitrários e elementos da álgebra ainda está ideal, tá? Então, aquilo é uma notação, apenas uma notação para dizer exatamente isso. Correto. Pessoal, vamos pegar aqui essa propriedade. Essa propriedade aqui vale para todo elemento da álgebra, tá? Em particular, ou seja, vale para todo elemento da álgebra. Em particular, tome um certo elemento, um certo subespaço da álgebra, já que vale para toda a álgebra, vale para qualquer subespaço, tá? Então, esse comutador ele está dentro de 1 e o comutador, pela relação embaixo, também está dentro de 2. Só que, já que a interseção entre eles é somente o zero, certo? Que tem que estar em todo espaço vetorial, então o comutador entre eles é zero. Ou seja, todos os ideais cuja interseção é nula, eles comutam, tá? Os elementos entre eles comutam. Tá. Eu vou definir... Bom, tem que definir centro, dado uma certa aplicação, dada uma certa aplicação entre duas álgebras de Lie, tá? G e H são álgebras de Lie. Então a gente diz que a definição do centro dessa aplicação são os elementos, todo elemento do espaço de saída
tal que φ aplicado nesse elemento é zero. E esse zero está no espaço de chegada. Beleza? Definição formal de centro. Qual que é o centro da transformação adjunta? Qual que é o centro da transformação adjunta? Centro de uma aplicação é o conjunto daqueles vetores no espaço de saída, tais que a transformação agindo nesses vetores é igual a zero. Ou seja, o centro da transformação adjunta é exatamente o conjunto de todos os vetores, elementos da álgebra de Lie, que comutam com x. Tá? Mas isso aí vai ser importante daqui a pouco, tá? Principalmente da adjunta. Mas vamos definir o caso geral. Qual que é a definição de imagem mesmo? Que eu esqueci agora. Imagem de φ, me ajuda aí. É o conjunto dos elementos W no espaço de chegada, tais que esse W é igual a um certo φ do espaço de algum elemento onde x está no espaço de saída. Beleza? Então essa é a definição de imagem. Existem algumas propriedades aí de imagem e de centro. Dá para provar que o núcleo da aplicação é ideal de G, e dá para provar que a imagem da aplicação é subálgebra de G. Tá bom? Qualquer aplicação φ. Para toda φ de G em H. Mas a imagem não está em H? Subálgebra dele. Ah, não, tá. Certo. Aqui é H. Tem mais uma propriedade. Pessoal, dado... Bom, a gente tem que mostrar aqui núcleo da aplicação comutador com certo elemento da álgebra ainda está no núcleo da aplicação, certo? Para ser ideal. Então, dado um certo y pertencente ao núcleo, então dado y no núcleo, então o que é de y e x, quanto que é? Y está no núcleo, então isso daqui é zero. E o que mais? Comutador entre zero e qualquer elemento é quanto?
é 0. Beleza? Núcleo é subespaço. Dados dois elementos no núcleo. Como que eu sei que o elemento central é 0? Eu sei que o quer de φ é aquilo lá que você escreveu. Opa, quer de, aqui é quer de y. Não, tá certo. Tá certo. Como? Como que eu sei que o elemento central é 0? Eu sei que é aquilo que você escreveu da definição ali. Quer de φ, né, x pertence à álgebra, tal que φ de x igual a 0, que pertence a h. Isso eu sei. Agora, eu não posso garantir que o meu elemento central é 0. Então, onde que você tira essa conclusão? Parte ali, ó, da definição dada, φ atuando em G e em H. Tudo bem. Onde G e H são álgebras de Lie. Atuando... Não, peraí. Onde você está? Estou acompanhando. Aonde você está mesmo? Aí? Em cima? Estou em cima. Não, aqui. Anterior. Aqui, anterior. Isso, ó. Aqui. Dada F atuando em G, levando a H. Onde G... Aí, a primeira linha. Aqui. Não, a primeira linha em cima. Primeira linha. Isso. Onde G e H são álgebras de Lie. Tudo bem. Agora você vai para o centro. Quer de φ igual x pertencente a G, tal que φ de x igual a 0 pertencente a H. Isso eu sei. O que eu não entendi foi como que você pegou que o centro... Φ... Não, foi mal. Y está no núcleo. Tá. Então, o elemento do núcleo... Entendi. Então, eu quero provar o seguinte, que Y e X... Se Y é elemento do núcleo, então eu quero calcular esse comutador e provar que ele está no núcleo. Beleza? É isso. Então eu quero mostrar que esse cara aqui está no núcleo. É isso. Beleza. Y está no núcleo. Se Y está no núcleo, então φ agindo nele é 0. Beleza. Se você dissesse ali que quer de φ fosse igual a 0, aí eu entenderia isso. Não, mas quer de φ... Se o quer de φ, se o elemento central fosse 0, e ele pode ser 0, aí eu entendo a conclusão que você chegou. Não, φ... Agora, tá, não, tá. Mas o máximo que você pode dizer... Que mas falta uma hipótese, assim, porque isso aqui só é verdade. Eu só consigo mostrar isso se φ de G em H é homomorfismo. Então não pode ser qualquer aplicação. Eu só consigo mostrar isso se for homomorfismo, senão não faz sentido. Beleza? Então vamos lá. Então dados Y nesse cara aqui, um homomorfismo, vou continuar ali, ó. Y está no núcleo. Então eu quero calcular o comutador entre Y e X, e o X está na álgebra, certo? O Y também, ele é elemento do núcleo, ele está na álgebra. Então o φ aplicado aqui é o morfismo. Então isso daqui é φ de X, φ de Y, φ de X, beleza? O φ de Y é 0, porque está no núcleo. Então esse aqui é 0, φ de X. Então isso daqui é 0. Então o comutador está no núcleo. φ de Y igual a 0. Então o comutador está no núcleo. O comutador está no núcleo e então isso aqui na notação é comutador entre o núcleo e a álgebra está no núcleo. Então isso mostra que φ ideal.
é ideal. Obrigado. Mas só se for homomorfismo. Não vale para qualquer um. E tá, uma questão, eu tenho que mostrar ainda o seguinte. Pessoal, só uma questão. As notas de aula lá estão é um sistema dinâmico e estão na homepage. Bom, eu pretendo aí aprimorar aí dia a dia, apesar de que só faltam 47 horas, né, para o deadline aí do grande finale aí do curso, mas eu vou tentar fazer aí tudo. Bom, para ver outra definição, a gente teria que ver álgebra quociente. Todo mundo já viu o espaço vetorial quociente? Quociente de espaços vetoriais? Mais ou menos. Tá, beleza. Bom, só uma definição também, que a gente vai ver agora álgebras de Lie derivadas e logo depois álgebra de Lie solúveis. E tem um resultado importante que álgebra de Lie, em alguns casos, álgebras de Lie derivadas estão contidas no núcleo, tá? Das aplicações. Então, o centro, definição aqui do centro, é exatamente centro de uma álgebra de Lie. É exatamente o conjunto daqueles elementos na álgebra, tais que eles comutam com qualquer elemento da álgebra, tais que y para quaisquer y em G, para quaisquer y em G, ok? Definição. Então, antes de definir álgebra derivada, série derivada, né? Só um exemplinho aqui. Vocês lembram da álgebra de Heisenberg? Ela era gerada pelo exemplo, a álgebra de Heisenberg. Ela é gerada por 3 elementos. Ela tem uma base x, y, z. É base. E essa base satisfaz as relações de comutação xy é igual a z, xz, comutador, é igual a 0, que é yz. Ok? E essas álgebras, a gente calculou as adjuntas dessa álgebra. A gente calculou a adjunta dessa álgebra, associada a essa álgebra, e foi dada essa matriz aqui. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0. A adjunta de y é igual a 0, 0, 0, 0, 0, 0, menos 1, 0, 0. E a adjunta de z é 0. Aquela álgebra ainda pode ser realizada como essas matrizes na álgebra 3×3. A álgebra das matrizes 3×3 dadas por 0, 1, 0. Y é igual a essa outra matriz. E Z é igual a essa outra matriz. Elas geram o espaço vetorial e geram, vocês podem checar que satisfazem essas relações de comutação também. Tá? Então essas matrizes 3×3 sobre um corpo, elas realizam essas relações de comutação. Então qualquer elemento, dado um certo elemento W pertencente a essa álgebra de Heisenberg,
Então esse elemento pode ser escrito, no caso mais geral, como certo 0, x1, x2, x3, 0, 0, 0, 0, 0. Tá bom? Então pode ser escrito como combinação linear dos elementos da base. Esses elementos aqui são coeficientes do elemento da álgebra nesse subespaço. Eles estão no corpo. Então, a álgebra de Heisenberg ela pode ser representada como uma matriz triangular superior, um elemento arbitrário. Eu quero calcular o centro dessa álgebra. Vou chamar essa álgebra de... Pô, H já foi, né? H caligráfico. Então, o centro dessa álgebra, como que eu calculo o centro? Centro. Todos os elementos na álgebra, tais que esses elementos comutam com todos os elementos da álgebra. Como que eu faço isso aí? Como que eu calculo esses elementos do centro? Então eu quero determinar qual que é o centro dessa álgebra de Lie. Então eu quero dados, por exemplo, x, todo elemento da álgebra. Pô, x já é a base, né? Pessoal, eu tô falando para vocês que está faltando letra. Vocês não acreditam? Esse aqui é W já foi também? Vai falando nas letras. Z? Não, Z já tá. Pô. A, não, A é matriz. D. E? D. B também é matriz. C. Cara, C é centro de álgebra associativa. Vai ser, vai. C e Y, E também é identidade, F é função. Acabou, cara, acabou as letras. H já foi, I é identidade, J é quaternio, K também, M. Letra grega. Sim. Mas a letra grega é covetor. O IT, vai. O IT. U, IT, U, boa, U, ótimo. U, edição. U e T. U para todo T. Beleza, aí sim. Beleza. Então, U, 0, x1, x2, x3, 0, 0, 0, 0, 0. O T é 0, y1, y2, y3, 0, 0, 0, 0. Então, os elementos que comutam, qual que é o comutador entre U e T? Comutador vai ser uma certa matriz. Toda vez que eu multiplico matrizes triangulares superiores, o único elemento que sobra é esse elemento aqui, ó. Z1, 0, 0, 0. Z1. Enfim. Tá? Porque quando eu multiplico, vai subindo. Se vocês quiserem, a gente faz multiplicação explícita. Tá. Então, quais são os elementos do centro? Eu quero determinar os elementos Pessoal, não teve jeito de enganar vocês aí. Tem que fazer a multiplicação explícita, hein? O comutador entre o IT é igual a 0x1, x2, x3, 0, 0, 0, 0, 0. Que multiplica y1, y2, y3, 0, 0, 0, 0, 0. É 0x1, x2, x3, 0, 0, 0, 0, 0. Então a gente tem que calcular o centro. Não tem que encontrar nem achar o centro. A gente tem que calcular o centro. Ok? Então, o único termo que sobra é aquele termo na extrema direita ali, que é quanto?
vai ser quanto? 0. Zero. Zero. Aqui vai ser 0. Aqui também. Aqui também. Aqui também. Aqui também. E aqui. E aquele último termo vai ser quanto? x1, y2 menos x2, y3. É isso mesmo? Ó, x1, y3. x1, y3. E beleza. Yx3, né? Tá. Eu quero que, para qualquer, o que eu quero? Para todo t em h, eu quero calcular o x, né, em h, tal que essa matriz aqui, que eu vou chamar de A, agora sim, porque é matriz, A seja a matriz de identidade, 3×3. Então, para que isso seja identidade para todo T, ou seja, esses elementos têm que ser arbitrários, então, isso só acontece se o x1 e o x3 forem 0. Beleza? É a única maneira de acontecer. Então, significa que o centro da álgebra de Heisenberg é o espaço gerado pelas todas as matrizes tais que esses elementos sejam 0. Ou seja, x1, x3 são 0, então é a matriz, é o espaço gerado por essa matriz aqui. Tá? É o espaço gerado pela matriz Z. Tá? Ou seja, isso daqui é span de Z. Então significa que o Z, aquela matriz, ela gera o centro. Tá bom? Beleza? Vamos ver a definição de álgebra derivada? Só alguma dúvida aí? Pergunta? Bom, dá tempo aí de ver a álgebra derivada, alguns exemplos e talvez álgebras solúveis ainda. Bom, seria mais correto, depois a gente vai saber por quê, a gente escrever aqui série derivada. Bom, mas para escrever série derivada a gente tem que provar um resultado antes. Pessoal, a série derivada, a definição é exatamente por indução, tá? A definição por indução. Definição por indução. A gente define o primeiro elemento como sendo comutador entre elementos arbitrários da álgebra. E o elemento de ordem K é definido como sendo comutador entre elementos desse conjunto aqui da álgebra, tá? Tem um lema que a gente vai mostrar e logo depois todas as propriedades vão seguir desse lema. Bom, para todo K em N,
Tá? Ah, e obviamente a derivada de ordem zero é a própria série. Tá bom? E só a 1, a notação da 1 é exatamente um tracinho aqui. Beleza? Então essa é a definição por indução. O que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte. Não o que eu estou querendo dizer, o Lie está querendo dizer, né? Honra a quem inventou isso. O G' é o espaço gerado por esses comutadores aqui, ó. XY, onde X e Y estão na álgebra. Tá? Então aquela notação significa exatamente isso. A álgebra, essa álgebra aqui, que é exatamente naquela notação, essa álgebra, ela é formada por elementos desse tipo aqui, ó, XY, W e Z, onde cada um desses elementos, X, Y, W e Z, eles estão na álgebra. Tá? Então, essa é a definição de álgebra derivada. Olha, isso, todos os resultados de álgebra de Lie, ou eles decorrem diretamente de álgebras derivadas nilpotentes e solúveis, ou indiretamente. Todos. Tá? Inclusive a classificação das álgebras de Lie. Simples. Então, eu só vou provar um lema, e todos os resultados e exemplos vêm desse lema. Que o lema é o seguinte: GK é ideal de G para todo K maior ou igual a zero, e GK é subálgebra de G. Bom, e a série derivada é que a gente sempre tem essa propriedade aqui. Tá? Ou seja, existe uma cadeia descendente. Primeiro aqui é o G0, que é o G. Contido nele está o G1, contido nele está o G2, contido nele está o G3, e assim por diante. Olha, os casos de grande valia, existe um termo aqui, em geral, que existe um K, no qual daqui para frente é tudo zero. Tá? Então isso daí é importante na classificação das álgebras de Lie. Por exemplo, álgebras abelianas, álgebras não abelianas de dimensão 2, dimensão 3, triangulares superiores, SL2. Existe um K aqui, no qual daqui para diante tudo dá zero. Tá? Oi, pois não? Existe caso que após um determinado K, todos os GK são idênticos? Sim. Por exemplo... E aí o zero é um caso particular. Sim, sim. Por exemplo, as matrizes 2 por 2 sobre um corpo K de característica 2. A gente vai ver esse exemplo aí. A gente vê para o SL2 e depois a gente vê para esse exemplo aí. É tudo G. Tá? De um elemento ali da série para frente. Como é que a gente prova que é ideal mesmo? Bom, a gente pode provar por indução, né? A gente pode usar indução
Bom, indução. Qual que é a definição desse elemento? É o próprio G. Tá? E a gente sabe que o G, comutador... uma álgebra de Lie, álgebra tem que ser fechada por produto entre elementos da álgebra. Então, pela definição de álgebra de Lie, isso está na álgebra. Então, primeiro passo da indução, o primeiro passo da indução está provado, né? É que, então, para k igual a 1, esse cara aqui está dentro do G0. Então, a gente vai supor, por hipótese de indução, que o GK menos 1 seja ideal. Ideal de G. De G. Tá? Então a gente toma aí um certo G. Opa, X está em G. E a gente toma um certo Y em GK. Então isso significa o quê? Qualquer Y em GK, ele pode ser expresso como comutador entre elementos da álgebra daquela série anterior, tá? Mas o elemento da álgebra, então esse elemento y ele pode ser expresso como uma soma em i num certo comutador entre xi e wi, tá? Onde, por exemplo, o xi e o wi são elementos daquela álgebra anterior, ok? Vou usar aqui então a identidade de Jacobi. O que eu vou fazer aqui é o seguinte: um elemento x na álgebra, o comutador com y, x é comutador com y, vai ser o x que comuta com esse elemento. Ok? Então isso daqui, já que é bilinear, então isso daqui é a soma de x com o comutador de xi e wi. Qual que é a identidade de Jacobi? A identidade de Jacobi então, a identidade de Jacobi fala o seguinte: o comutador entre x, xi e wi mais o comutador entre wi, x, xi mais o comutador entre xi, wi, x igual a 0. Beleza? Ok. Só que a gente sabe que GK-1 é ideal. Esse elemento aqui está em GK-1. A gente sabe que esse elemento aqui está em GK-1. Esse cara aqui também está em GK-1. E esse outro daqui também está em GK-1. O que a gente pode concluir daí, hein? Bom, já que GK-1 é ideal, se um dos elementos está em GK-1 e o outro está em G, então todo esse cara aqui está em GK-1. Certo? A mesma coisa vale para esse lado aqui, ó. Esse cara é ideal, por hipótese de indução. Esse aqui na álgebra, então todos os elementos aqui vão ter em GK-1. Então a gente sabe que... O que a gente sabe? Então o primeiro cara tem que estar em GK-1, tem que mudar 0. Então, a gente sabe que esse comutador ele pode ser escrito como
x, xi com wi, mais wi, x, comutador com xi. Então esse comutador pode ser escrito dessa maneira. Só que a gente pegou o y em gk. Bom, claro que a soma, né? Tá faltando a soma aqui. Aqui tá faltando a soma, aqui tá faltando a soma e aqui tá faltando a soma. Enfim. Tá beleza? Então, y tá em gk, então esse cara aqui tá em gk. Certo? Então, o comutador entre o elemento da álgebra e esse elemento aqui, em gk, ele é o quê? Ele está onde? Olha, ambos esses elementos, eles estão nesse espaço aqui. Beleza? Então foi isso que a gente mostrou. A hipótese de indução é que isso daqui ele está pós-indução. Pessoal, qual é o hipótese de indução, hein? G0 é igual a G. Não, aquele é o primeiro passo, né? GK-1 está dentro de GK, né? A ordem menor está com a gente, a ordem menor está... Não, porque não. Não, peraí. Você usou, como você disse, que o comutador de x, x estava em GK-1. Certo. Aí você aplicou a hipótese de ideal. Certo. Tá, beleza. Beleza, certo. Enfim. Tá, todas as propriedades aí que vão surgir, elas decorrem imediatamente desse lema. Por exemplo, uma álgebra abeliana. Álgebra abeliana. O que é abeliano mesmo? Comutador entre elementos da álgebra é zero, quaisquer. Então, é abeliana se somente se o primeiro termo da álgebra derivada é zero. Tá? Isso daqui, ou seja, é equivalente dizer que isso daqui é igual a zero. Beleza? Um outro exemplo é dizer que as matrizes G, álgebra de Lie, dimensão de G é 2, a gente viu que ou ela é abeliana, ou, no caso que ela não é abeliana, não abeliana, se ela é não abeliana, ela é gerada por dois elementos e existe uma base de G tal que o IT é igual a T, por exemplo. Tá. Então, qual que é a definição de álgebra derivada? Eu quero calcular o primeiro termo aí. Então, quaisquer elementos, eles podem ser gerados por esses dois elementos aqui. Então, quaisquer dois elementos, por exemplo, o IT, né? Qualquer elemento é a combinação linear desses elementos. Então, eu pego a combinação linear toda vez que eu faço comutador entre partes que são geradas por U dá zero. Então, em suma, calcular a combinação linear de quaisquer elementos da álgebra é calcular sumariamente esse comutador aqui. Então, isso daqui dá T.
Então, a álgebra derivada é gerada por esse elemento aqui. Agora eu quero calcular o segundo termo. Isso daqui é comutador de G' com G'. Então, isso daqui é gerado por isso. Então dá zero. Tá? Então a série derivada zero, G2 é zero. Está contida em G1. Está contida na álgebra e qualquer outro termo daqui é zero. GK é igual a zero para todo K maior ou igual a 2. Tá claro? Olha, o mesmo vai acontecer, por exemplo, para matrizes triangulares superiores. Tá? Por exemplo, a gente pega matrizes triangulares, superiores. Então, por exemplo, vamos pegar 3×3 aqui. Existe um corpo K, matrizes diagonal nula, triangular superior. A álgebra derivada, essa daqui é G. G é matriz que tem elemento arbitrário, matrizes triangular superiores. Então, quanto que é a primeira álgebra derivada? Olha, a gente viu que quando eu multiplico essas matrizes, vai dar uma matriz que tem um único elemento aqui e o resto é tudo zero. Ok? Se eu multiplico essa matriz por uma outra matriz desse tipo e calculo o comutador entre essas matrizes, o que vai dar aqui? Aqui vai dar zero. É a matriz zero. Opa, pertence, né? Pertence. Então, aqui acontece a mesma coisa. Mas geralmente, então aqui a gente tem o quê? Que G, aqui é G1, aqui é G2, e a partir daí tudo é zero. Ok? A partir daqui tudo é zero. O que vai acontecer aí é o seguinte: o caso mais geral são matrizes triangulares, N por N. Olha, toda vez que eu triangulares superiores, né? Toda vez que eu multiplico matrizes triangulares superiores, a diagonal, os elementos da diagonal, eles vão subindo a cada multiplicação, tá? Então, nesse caso, a álgebra derivada, a partir de qual termo que vai dar nulo? Aqui, a partir do segundo, uma matriz 3×3, a partir desse segundo termo aqui, a álgebra derivada de ordem 2, dá nulo, tá? Então, a matriz N por N, a partir do termo N menos 1 por N é menos 1, isso daqui é zero. Tá? Então, essa álgebra derivada é nula para todo K maior ou igual a N menos 1. Ok? Beleza? Vou fazer mais dois exemplos, que é exatamente aí o caso do nosso SL2. Caso de SL2. Sobre o corpo dos reais. Quais são as relações de comutação? HX
HX é igual a 2x. HY é igual a menos 2y. E XY é igual a H. Então me fala o seguinte, qual que é a álgebra derivada? Qual que é a álgebra derivada? Quaisquer dois elementos formam a álgebra derivada. Só que o comutador entre esses dois elementos é o x. O comutador entre esses dois elementos é o y. E esses dois diferentes é o h. Então a álgebra derivada, ela é a álgebra gerada por x, y, h ainda. Certo? Porque a imagem perante o comutador é x, y, h. Então, a álgebra derivada é exatamente a álgebra. Então essa cadeia aqui é exatamente aí que você me perguntou, é G, para todo elemento da cadeia, isso daqui é G. Então isso daqui é G. O segundo termo também é G. O terceiro termo é G. E assim por diante. Só uma pergunta, isso daqui vale geralmente? Por exemplo, isso daqui é R. E a pergunta é, isso é válido para qualquer K? É válido para SL2K? E aí, o que vocês acham? Olha só, vamos pegar K é igual a Z2. Para Z2, só existem 0 e 1. Tá bom? Os restos da divisão de qualquer número por 2. Então as relações de comutação HX é igual a 2x. Mas o 2 é 0. Então isso aqui é 0. Em Z2. O HY é menos 2y. Só que o 2 não existe, né? O 2 é 0. E o XY é igual a H. Aí tá bom. Então a primeira, a série fica assim, ó, a álgebra, que é o G0. Depois a primeira álgebra derivada, ela fica justamente o span de H. Esse daqui é o G1. Depois o G2 vai ser o quê? Comutador de H com H. Ou o comutador de H com 0, que é 0. Então isso daqui é 0 daqui para frente. Tá bom? Então, o único caso patológico aqui vai ser o Z2. Z2. Tá ok? Não, pessoal, já acabou. Desculpa, eu acho que eu passei 5 minutos aqui do horário. Eu queria fazer mais um exemplo. Tá, a aula que vem a gente vê mais um exemplo, não do SL2, mas do GL2, e a gente parte para álgebras nilpotentes e solúveis. Mas antes, a gente tem que ver espaço quociente, um pouquinho, tá?